Boa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E a paz de Deus e a paz do Messias chamado Cristo para todos vocês e para mim. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta madrugada, o Messias chamado Cristo quer falar com vocês através da mensagem que venho trazendo para todos vocês nesta madrugada. Mas é o Messias chamado Cristo que me ensina, que fala comigo e, com a sua permissão, eu estou gravando esse vídeo para que vocês ouçam a sua voz, porque ele diz: quem é de Deus ouve a voz de Deus. Então ouçam o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós. Agora ouça com atenção a mensagem que se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 29. Vou ler para que vocês venham entender e compreender o que Cristo quer falar com vocês nesta noite, através de mim, o seu servo. Meu nome é Estevão, pastor Estevão. Eu gosto muito de ler e meditar a Bíblia Sagrada e entrar dentro dela e ficar passeando dentro dela, meditando e ser usado pelo o Espírito do Messias chamado Cristo. Versículo 18 de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. O inimigo de Cristo. Quem são os inimigos de Cristo? E quem é o inimigo de Cristo? É o diabo. Mas vamos descobrir quem são os inimigos de Cristo. A Bíblia Sagrada não relata quem são os inimigos de Cristo, mas eu e você compreendemos quem são. As pessoas que estão no meio de nós, no meio do cristianismo, no meio do evangelho, mas estão disfarçados de cristão e não são. Nossos irmãos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de missão, não são. Mas a Bíblia, repito de novo, mas a Bíblia não diz os nomes, mas eu e você conhecemos a pessoa pelos seus frutos, porque Jesus disse: conhecereis a árvore pelos seus frutos.
Vocês saberão se elas são boas ou ruins. Agora nós vamos lá para o livro de primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. O inimigo de Cristo, que é Lúcifer, Satanás, diabo, serpente, dragão, ainda não veio. Mas ele vai vir. Vai aparecer. Mas é necessário que muitos inimigos de Cristo apareçam, se mostrem. E eu e você veremos. E eu e você veremos. Quem são os inimigos de Cristo e nossos inimigos. Versículo 19. De fato, essas pessoas nos deixaram, porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Aqui já está se falando de pessoas fingidas de crente, mas não são. Pessoas no nosso meio, infiltradas, disfarçados e disfarçadas, fingindo que são crentes e nossos irmãos. Mas, na verdade, são nossos inimigos e inimigos de Cristo. Aqui fala que quem é o inimigo de Cristo é o diabo. E também relata muitos inimigos já apareceram e já está no nosso meio. Disfarçados. Por quê? Para observar quem somos, o que fazemos, o que praticamos. Essas pessoas estão no nosso meio para nos prejudicar, nos caluniar, nos rejeitar, blasfemar, falar mal de nós. Para isso que essas pessoas estão no nosso meio. Versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo. E, por isso, todos vocês conhecem a verdade. Conhecemos quem são nossos irmãos. Conhecemos quem são. Seu irmão é aquele que você chega na casa dele, você é bem recebido, é bem tratado. Esse é seu irmão. Quando ele te aceita, quando ele fala com você, quando ele te ajuda, quando ele conversa, dialoga com você. Vai à sua casa, você vai na casa dele, está do seu lado, nos momentos difíceis, nas dificuldades,
Quando você está chorando, Ele está do seu lado. Quando Ele está chorando, você está do lado dele. Você ajuda Ele ou Ele ajuda você. Esse é seu irmão. Essa é sua irmã. Mas esses que estão no meio de nós disfarçados, não são nossos irmãos. É nossos inimigos. E inimigos de Cristo, porque estão no nosso meio, disfarçados, e não são nossos irmãos. Versículo 21. Portanto, eu escrevo a vocês, mas não é porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nunca nenhuma mentira vem da verdade. Pessoas que dizem que é cristão, que é crente, que é convertido, que é convertida, mas anda do jeito que quer, faz o que quer. Essas pessoas, e etc, e etc. Pessoas que querem andar do jeito como quer. Essas pessoas que fazem as suas próprias vontades não são nossos irmãos, nossos inimigos. Agora no versículo 22, relata muito mais claramente para que você venha entender mais e compreender. Versículo 22, então, quem é mentiroso agora? Fale. Alguém pode falar agora? Porque Deus conhece você. Deus sabe o que você faz. O Messias, chamado Cristo, sabe o que você faz, sabe o que você pensa, sabe o que você fala, sabe o que você pratica. Então, quem é mentiroso? Quem é mentiroso? A pergunta é essa. Então, quem é mentiroso? Eu e você sabemos. Você e eu sabemos quem são mentirosos. É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho. Pois quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Também tem o Pai do lado dele, do lado dela. Por isso aguardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Desde o começo que Jesus ele vem sendo revelado como Messias. Como Messias, o Salvador de todo aquele que nele crê. E de todo aquele que não o nega. Verso 24. Por isso guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna.
Ele não prometeu a te dar ouro, prata, riquezas, mansões, não. Ele não prometeu nada disso para nós, ele prometeu a vida eterna. A vida eterna, porque tudo isso aqui vai passar, vai ficar. Será tudo destruído. Eu estou escrevendo isso a vocês a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês, Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Filhinhos de Deus. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Todos aqueles, para ficar bem claro, para que vocês entendam, todos os que o aceitaram, Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida, e está de pé, permanecendo, que crê, que o adora, que louva, que prega, que evangeliza. São filhos de Deus. São filhos de Deus. Agora ouçam esse versículo 17, que é do mesmo livro, da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. E o mundo passa, contudo, aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Não tema, não desista, não volte para trás, nem olhe para trás. Prossiga em frente, continue trabalhando, continue sendo dedicado, sendo dedicada. Está tendo dificuldade, mas não desanima não. Não volta para trás não. Não murmura não, fica de pé, esperando ele voltar para receber o teu galardão, vida eterna. E desde agora, já agradeço a Deus e ao Messias chamado Cristo pela mensagem que foi lida e explanada para que vocês venham entender e compreender. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém.